Esta é uma canção pra você prestar atenção e considerar. Bom dia, queridos de Deus, filhos amados de Deus Pai. Bom dia para você que está acordando agora e que está muito desejoso de viver segundo a superioridade do reino de Deus. Glória a Deus. Hoje eu quero ler para você um pedacinho de Isaías 55, que diz assim: ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Aleluia. Aleluia. Essa palavra eu me deleito nela constantemente. Fala sobre a graça de nosso Deus. Como que Deus, sendo muito grandioso, nos oferece as coisas preciosíssimas dele mesmo, de uma maneira que ele proveu para nós. Ele pagou um preço infinito. Ele pagou um preço para ele mesmo. Interessante, né? Como que se você for meditar direitinho na Bíblia, você vai ver que o próprio Deus teve que pagar um preço para si mesmo. Aleluia, como eu me deleito na Bíblia. Por que ele teve que pagar para si? Porque não tinha outro para pagar, né, cara? Existe outro além de Deus? Se ele é o Deus referencial de justiça eterna e universal, e o homem tinha transgredido a sua criatura mais preciosa que ele tinha criado, a sua imagem e semelhança, né? Porque a gente não veio do macaco. A gente não veio do macaco, dos primatas, não. A gente não veio do nibiru, a gente não veio do extraterrestre. Não, a gente veio de um Deus que nos formou a sua imagem e semelhança, gloriosamente. Só que essa glória, né, ela corresponde a uma tremenda responsabilidade, e é por causa da grandeza da glória que foi concedida ao humano que o pecado trouxe uma tremenda queda, porque a queda corresponde à altura da glória. Entende? A queda do ser humano, quando eu digo queda, não é um tropeço no pecado, não, é caiu do status, isso que significa queda. É a mesma coisa que o sujeito está num status firme de cidadania e de repente ele é arrancado daquilo, perde todos os privilégios. E de repente Deus tinha bolado um plano eterno. Isso é maravilhoso de Deus. Ele já tinha traçado um plano de restauração, de resgate, de redenção, onde Jesus seria ele seria enviado, o Deus Filho. Olha que coisa gloriosa. O Deus, Jesus Filho, porque o nosso Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E esse Filho glorioso, eterno, que vive desde a eternidade, que sempre é, ele foi enviado para nascer de uma mulher, a fim de que ele, tomando a forma humana, ele pudesse ser, ele pudesse ter, vamos dizer assim, a autoridade de realizar a nossa redenção como humano. Porque se não fosse humano, ele não teria nenhuma autoridade para nos representar. Está entendendo por que é importante isso? Por que Jesus teve que nascer como homem? E teve que nascer como homem macho e não como fêmea. Tem toda uma história, tem toda uma razão por trás das coisas. Por que Jesus não nasceu menina, uma mulher? Porque na mente de Deus, o homem macho é o cabeça de toda uma raça. Está entendendo? E aí,
cai toda essa ideologia, feminismo, machismo, essa porcaria toda. Na cabeça de Deus existe uma hierarquia que Ele coloca. O homem, realmente, ele é o líder, ele é o cabeça da raça. Assim como Adão foi o cabeça de toda uma raça, Jesus Cristo foi enviado como homem para ser o cabeça de uma nova raça. E esse texto aqui, ele é lindo, porque ele diz que este homem, Jesus, ele pagou um preço com a sua morte na cruz. Ele se sacrificou para que o sangue derramado fosse um preço aceitável diante de Deus, a fim de que a gente, nós os que cremos, nós não tenhamos de maneira alguma de tentar pagar qualquer forma de preço para recebermos as coisas que Deus nos oferece gratuitamente, porque foi Jesus que pagou esse preço eterno. Então esse texto diz: ó vós, todos que tendes sede, e eu garanto para você uma coisa, a maior sede que existe no ser humano é essa sede do significado, de você significar, de você receber uma identificação, uma identidade. Quantas pessoas hoje estão tirando a vida porque já não conseguem mais ter sentido no existir, não consegue ter, não sabe para que vive, para que existe, qual é o seu sentido na vida. Está vendo só? Essa sede está poderosamente clamando dentro de cada um. Tem gente hoje que está tentando fazer obras para Deus, mas não tem aquele sentido mais glorioso da identidade. Isso é muito sintomático nos dias de hoje. Quando a pessoa ela não passa tempo com Deus, curtindo essa identidade que nós recebemos gratuitamente de Cristo Jesus. A gente troca a identidade pelas obras. Entende o que eu quero dizer? Eu preciso fazer algo para Deus. Por quê? Porque Ele vai me cobrar um dia. Um dia eu prestarei conta. Cara, esse não é o motivo da nossa... Isso não deve ser o motivo da gente fazer qualquer obra para Deus, qualquer que seja. Nem evangelizar, nem dar comida para pobre, nem nada. Sabe por quê? Porque nós precisamos primeiro incorporar a glória dessa identidade gloriosa que Ele nos concede, de amor, de filhos amados. Por isso que eu acordo todo dia. O meu principal foco no meu acordar diário é sentar numa cadeirinha para curtir, para amar, para me deliciar na glória do meu Pai, de que Ele me fez ser filho, amado e justo, perfeito. Eu sou um amado, eu sou um justo. Então Ele diz assim: ó vós, todos que têm de sede, vinde às águas. Que águas são essas? As águas são as provisões gloriosas do amor, da graça, entendeu? Da redenção, da justiça, da perfeição que Jesus nos oferece. São essas águas gloriosas que Ele oferece para nós e que nós só podemos extrair lá do Espírito que Ele nos concede. Portanto, antes da gente sair fazendo qualquer coisa para Deus na vida, tentando ganhar o mundo para Jesus, nós temos que receber essas águas poderosamente no nosso coração e mente. Jesus precisa derramar poderosas torrentes de águas, capacidade, entendeu? Essa comunhão poderosa com o seu glorioso Espírito, é água divina. E os que não têm dinheiro, vinde, comprai. Essa coisa da compra sem dinheiro é você chegar na presença de Deus sem condição nenhuma de pagar nada e falar: Senhor, eu vim aqui receber. Aleluia. Eu não tenho condições de pagar nada, mas eu venho receber. Eita maravilha. Sem dinheiro, sem preço, sem essa ideia religiosa, eu tenho que pagar um preço. Como eu tenho uma aversão por esse tipo de frase religiosa. Nós temos, amados, que pagar o nosso preço.
temos que pagar nada, nós temos que receber gratuitamente as coisas que nos são oferecidas por Deus, aleluia. O que você chama de pagar um preço? É a tua disciplina pessoal? Isso não é preço de nada, cara. Levantar cedo, de madrugada, para estar na presença de Deus não pode ser preço nenhum. É um privilégio, é diferente, né? Eu não estou pagando preço, eu estou me deliciando. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Ele pergunta. Por que esse esforço contínuo? Por que essa angústia? Por que essa coisa de parece que Deus está tão distante que eu tenho que me esfolar todinho, todo dia, para ver se eu consigo aceitação, quando Ele me colocou nele, Ele me chamou, Ele me firmou, Ele me estabeleceu nele, Ele me deu luz, Ele me deu salvação perfeita. Por que eu tenho que, gastar o meu dinheiro, o meu esforço, o meu suor naquilo que não vem de Deus? Por que o produto do meu trabalho eu preciso gastar naquilo que não pode satisfazer? Está escrito aqui. Eu vou gastar o esforço, né? O produto do meu trabalho diário para Deus, naquilo que não pode satisfazer. Está vendo só como engana? Mesmo você que é crente em Jesus e quer trabalhar para Deus, você tem que ter um profundo discernimento se você está trabalhando por um motivo ou por outro motivo. Se você estiver trabalhando para Deus como produto de um fluxo daquilo que você está recebendo gloriosamente, gratuitamente, então você está no caminho certo. Mas se você ainda não tem essa concepção e você está tentando trabalhar para Deus e está percebendo que é porque você não tem satisfação interior, você está no caminho errado. Porque você está buscando a satisfação através da obra, através do trabalho para Deus. E Deus não quer isso na tua vida. Eu vou ser missionário, eu vou ser pastor, eu vou sair pelo mundo ganhando almas para Jesus, sem ter essa concepção profunda de que você já é amado, de que Deus não vai chegar para você naquele dia do juízo e cobrar obras sem cobrar o ser. Deus não vai cobrar nenhuma obra, Ele vai cobrar o que nós somos, o que nós recebemos no ser. Pastor, mas não seremos julgados pelas obras. Sim, só que as obras sempre têm uma relação com aquilo que somos. Deus não tem nenhum desejo de desvincular aquilo que fazemos daquilo que nós somos. Isso é coisa humana, é o humano que quer trabalhar, que quer fazer o esforço a partir da mecânica das obras. Eu vou trabalhar de maneira mecânica. Eu não tenho conteúdo nenhum interior, mas eu tenho capacidade de fazer obras. Eu posso ajudar pessoas, eu posso até pregar a Bíblia o dia inteiro para os outros, mas eu não tenho conteúdo interior que me prove a identidade que flui de Deus, o Espírito, a capacidade que vem do Espírito. Aleluia. E ele diz assim: ouvi-me atentamente. É o que Deus mais quer, que a gente fique numa cadeirinha como essa aqui, para a gente aprender a ouvir atentamente as coisas interiores, a coisa mais poderosa da vida de um crente, de um pastor, de um missionário, de um obreiro. Não é o que ele faz, é o que ele recebe. Você está entendendo o que eu estou falando? Jesus teve uma relação, um conhecimento de duas mulheres que tinham perfis completamente diferentes. Duas irmãs, uma queria trabalhar para Jesus, a outra queria ouvir Jesus. Maria e Marta. Entende o que eu quero dizer? Então veja só, a Maria, ela queria só trabalhar, ela queria fazer comida para Jesus. Jesus estava na casa dela, ela queria trabalhar, fazer comida, lavar louça para Jesus, fazer café para Jesus, fazer suco para Jesus.
E a outra irmã estava lá sentadinha, quietinha, parada, sem fazer nada para Jesus, só escutando. E aí a Marta dá uma bronca em Jesus: Senhor, você não está vendo que eu estou aqui trabalhando para você? Manda que a minha irmã venha me ajudar, eu estou aqui precisando de ajuda urgente. E deu uma bronca em Jesus. Jesus falou: Marta, 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 calma, filha, tem coisa mais importante do que isso. E a tua irmã escolheu a melhor parte. Quer dizer, na cabeça da Marta, a Maria tinha escolhido a pior parte, aquela coisa de ficar calada, ouvindo, recebendo. Jesus falou: não, ela está certa, deixa ela receber. É o que Deus está falando aqui no versículo 3, né? Inclinai os vossos ouvidos, ouvi-me atentamente. Comei o que é bom. Comer o que é bom aqui é uma figura de linguagem. Quando você se para numa cadeirinha para escutar o que o Espírito está te falando, Ele fala com você, Ele fala na tua voz, Ele fala na tua meditação, Ele fala na tua oração, Ele fala na palavra. Quando você come isso, você está comendo verdadeiramente o que é bom, né? Você precisa deleitar a tua alma nisso, é o que ele diz. E a vossa alma se deleite com a gordura. Gordura, significando o seguinte: existe muita nutrição. Gordura significa muita nutrição, muita riqueza de nutrição que vem da graça de Deus, não de outras escrituras que não revelam o poder da graça. É isso que ele está dizendo. A graça possui uma gordura especial que te fortalece, capacita, te dá vitória. A graça tira todas as farofas da cabeça. Sabe esses crentes que vivem com um monte de mistura na cabeça, cheio de... com a cabeça cheia de farinha, não consegue ter uma gordura no entendimento que fala: glória a Deus, isso me sustenta. Você percebe a vida de um crente que não tem essa gordura. O cara não tem substância, ele é levado de um lado para o outro por escrituras as mais variadas, ele não tem a compostura da firmeza, da graça de Deus nele. Ele não sabe quem ele é, ele não sabe o relacionamento que Deus tem com ele não sabe a grandeza da obra de Jesus acabada. Ele não conhece nada disso. Por quê? Porque uma hora ele está em Moisés, daqui a pouco ele está em Jó, daqui a pouco ele está no Elias, daqui a pouco ele está em Davi. Ele não conhece quem ele é em Cristo. Entende? Então é isso, a palavra de Deus diz: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Aleluia. Amém? Então ouvir atentamente é algo muito poderoso, é algo que a gente precisa fazer todo dia. Essa é uma das coisas que eu procuro mais fazer, receber. Por quê? Porque nós não somos seres fazentes, nós somos seres viventes. E aí, entende? Eu estou usando esse neologismo, essas palavras não existem. Fazente, não existe essa palavra, mas eu estou usando de propósito, só para entender. Nós não somos seres fazentes, nós somos seres viventes. Nós não vivemos para fazer necessariamente, nós vivemos para viver com Cristo. É do nosso viver que flui o fazer. Você entende? Nós precisamos ver que Jesus falou para Marta, né, que ela estava muito preocupada em fazer coisas para Jesus. Jesus estava dentro da casa dela e ela estava preocupada em fazer um bolo, fazer comida, lavar louça para Jesus, fazer suco para Jesus, fazer café para Jesus. Enquanto a irmã dela estava lá sentada com Jesus, escutando. Fala, Jesus, que eu te escuto. Fala que eu quero aprender. E a Marta deu uma bronca em Jesus danado. Fala: Senhor, será que o Senhor não está percebendo que eu estou aqui fazendo um monte de coisa para você e você conversando com a minha irmã? Manda ela vir aqui me ajudar, por favor. E ela falou: não, Marta, Marta querida, tantas coisas são necessárias, mas só uma importa. E neste momento a tua irmã está escolhendo a melhor parte. Está vendo só como engana?
Por que essa passagem está registrada na Bíblia? Para mostrar a diferença entre o fazer que não para escutar, entendeu? Do que a diferença entre uma vida que para ser contemplativa, para orar, para falar com Jesus, para receber do Senhor. Eu acredito, irmãos, que nós precisamos aprender todo dia que as nossas obras, aquilo que nós fazemos para Deus, depende 100% daquilo que nós recebemos num tempo adequado. Se a gente só quiser fazer, sem receber, a gente está num caminho de profunda aridez espiritual. Entende? Porque a gente, enquanto está dando, a gente tem que estar recebendo, a gente tem que ter essa concepção. Outro dia alguém me perguntou: pastor, você faz algum esboço dos áudios que você faz? Eu falei, não. No dia que eu tiver que fazer isso, eu perdi toda a dinâmica dessa coisa de receber e dar. Porque enquanto eu estou dando aqui para você, neste áudio, é porque eu estou recebendo gloriosamente do Espírito. Eu não paro esse fluxo. Eu não dou sem receber. Eu procuro verificar se eu estou recebendo. Porque se eu não estiver, eu estou precisando me ajustar, entendeu? Sabe por quê? Porque quando você tenta fazer sem receber, você seca. Você não tem poder segundo a carne. Entende? O crente não pode andar segundo a carne, mesmo fazendo as obras de Deus. Nós podemos pregar segundo a carne. Nós podemos ensinar, evangelizar segundo a carne. Cara, isso é uma tragédia. As coisas de Deus têm que ser feitas em espírito, no poder do Espírito, no poder do recebimento, no poder do fluxo. Eita maravilha! Amém, queridos? Pai querido, em nome de Jesus eu te louvo, porque o Senhor é um Deus querido que nos enche poderosamente daquilo que nos satisfaz poderosamente, interiormente, dessa gordura da graça que a gente precisa ter, essa coisa que sustenta, que nos dá vitória. E eu oro por todos que me ouvem, né? Talvez você esteja nessa situação, fala, cara, eu tenho trabalhado tanto, eu não tenho tido alegria, não tenho tido paz, eu não tenho tido capacidade, eu não tenho tido prazer interior no meu coração, na minha alma. Tudo que eu faço parece que é só mecânico. Eu não acho sentido na minha fazeção de coisas. Todo dia fazendo coisas para Deus, fazendo coisas para os outros. Não, você precisa sentar e falar, Deus, eu vim aqui receber de Ti, Pai. Eu vim fazer como esse texto está dizendo. Eu vim às águas, eu venho comprar sem dinheiro, eu venho aqui receber gratuitamente o que o Senhor tem para me dar. Enche-me, Senhor, da sua capacidade, porque é isso que eu preciso. Amém, queridos? Deus abençoe a tua vida nesse dia. E deixe seu like pra gente, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Amém. Deus te abençoe. Pare tudo e venha se aquietar junto do teu Pai eterno. Descanse e venha para escutar o que Ele tem pra dizer. Se deleite